Olá, eu sou José Caldas e esse é o programa Justiça nas Ruas, sempre trazendo um tema que está na boca do povo. E hoje o nosso tema é exatamente a igualdade de gêneros, a evolução da igualdade de gêneros. Afinal de contas, homens e mulheres são iguais ou não? São iguais em oportunidades, são iguais em obrigações? A igualdade entre mulheres e homens ou a igualdade de gênero significa igualdade de direitos e liberdades para a igualdade de oportunidade de participação, reconhecimento e valorização de mulheres e de homens em todos os domínios da sociedade, sejam político, econômico, no mercado de trabalho, pessoal e familiar. A gente vai discutir esse tema aqui hoje com suas várias variáveis, as questões salariais, a questão se realmente as chefias são mais masculinas que femininas, toda essa conversa que muitas vezes nós temos em casa, no bate-papo com os amigos, nós vamos ter aqui hoje com duas pessoas especialistas em sociologia. Do meu lado, o professor Arnaldo Lopes, quase doutor, né? Já te promovi, né? Professor Arnaldo Lopes, que é sociólogo e professor da FAES, obrigado, professor, por ter vindo. E do outro lado, a Daiane Santos de Souza, que é socióloga e mestranda pela Universidade Federal do Espírito Santo, né? Um homem e uma mulher. E eu moderando para estabelecer a igualdade de gêneros. E não vamos traçar nenhuma guerra aqui. Nenhuma guerra, né? Professor, qual a distinção que nós podemos fazer entre sexo e gênero? Ok, sexo está referindo-se à questão de homem e mulher. Então, as pessoas nascem com o sexo de ser homem ou mulher. O gênero é a representação desse sexo, ou seja, aquela condição que te faz masculino ou feminino. Então, eu tenho sexo homem e mulher, gênero masculino, feminino. Então, isso significa dizer que, muitas vezes, alguém do sexo feminino pode assumir uma identidade masculina e vice-versa. Alguém do sexo feminino pode assumir uma identidade... Essa assunção de nova identidade, ela é espontânea, ela é subjetiva? Essas causas, né, elas assim, foram objeto de debate, ainda são objeto de debate, sobre a assunção de uma nova identidade. Então, alguns colocam causas biológicas, outros colocam as causas sociais, mas não se chega a um consenso sobre essas causas. Mas o certo é que nós temos hoje, né, a explosão das identidades, inclusive nas questões de gênero. Daiane, você acha que está havendo uma evolução no estabelecimento dessa igualdade de oportunidades, igualdade entre gêneros? Sim, a gente teve alguns avanços, né, ao longo do século XX, muitas lutas, o movimento feminista principalmente foi quem tomou a frente, além de outros movimentos de mulheres, né, porque o feminismo não representa todas as mulheres, representa uma parte, né. Começa pelo direito de voto, que a mulher não tinha no início do século XX, ela vai conseguir. Essa luta ela vai se estabelecer lá por volta de 1918 aqui no Brasil e ela conquista em 1932. Né? E só se concretiza em 14 anos depois. 1932. E mesmo assim, com muita dificuldade, as mulheres, por exemplo, vão se colocar como candidatas, né? Isso vai demorar muito. Aqui no Espírito Santo, nós tivemos a primeira deputada estadual em 1947. A primeira deputada federal em 1983. Ainda temos a questão da ditadura militar que muito atrapalhou os avanços nessa área, né, da igualdade de gênero e de outras demandas de grupos. A deputada federal foi a Mirtes Bevilacqua. A Mirtes, líder dos professores da UF. Isso, sindicalista. Então, o que acontece nos anos 2000? Né? Em 2003, o governo cria a Secretaria de Políticas para as Mulheres, o que é um grande avanço, o governo federal, né? Porque aí você tem uma maior centralidade da questão da igualdade de gênero, da equidade de gênero, por meio de políticas públicas, de debates e de organização de pesquisas que a Secretaria de Políticas para Mulheres tem feito, né? E
assim, mesmo assim, com alguns avanços, a mulher está no mercado de trabalho, está nas universidades, está nas escolas, né? Só que ainda temos dificuldades. A lei, ela não conseguiu atingir na prática, né, essa igualdade que a gente deseja, que é importante para a sociedade, no caso da democracia, no caso de uma sociedade mais justa, né? Então, por exemplo, em 2001, por uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, as mulheres no Brasil, a cada 2 minutos, 8 eram espancadas. Aí, em 2010, esse número caiu para 5 mulheres a cada 2 minutos. A Lei Maria da Penha, com certeza, foi um outro avanço importante. As delegacias de mulheres, toda a estrutura que foi construída para atender a vítima de violência de gênero, né? Mas mesmo assim os índices ainda são altos. A mulher ainda sofre muita violência doméstica, violência sexual. Gênero, ela está associada a uma dificuldade de adaptação do homem, por exemplo, a essa nova inserção da mulher no mercado, na vida social de uma maneira geral? Há uma certa resistência? Tem relação? Quer falar, professor? Eu creio, né, a Daiane explicou muito bem, mas o que ocorre, tradicionalmente nós temos uma dominação masculina, né? Então isso é algo histórico na nossa cultura ocidental. E aí, como o homem domina, e ele então é dono, ele é o chefe, tudo aquilo que está ao redor dele torna-se propriedade dele, inclusive a mulher, né? Então, inclusive se fazendo, né, da força física, né, superior à mulher, então ele vê a mulher, assim também como os filhos, a questão de ser uma propriedade, que ele pode fazer o que ele quiser, né, ou pode desfazer. Uma construção também, cultural, né, uma construção cultural. Então, quer dizer, a gente tem tido os nossos avanços. Agora, esses avanços, eu quero destacar, não são frutos apenas de uma legislação, mas é fruto do próprio movimento, né, que os grupos socialmente discriminados, eles têm feito. Então, esse movimento de mulheres, quando elas passam a fazer as suas reivindicações, então nós tivemos várias ondas desses movimentos. Até porque, me perdoe, porque não se consegue mudar uma cultura por decreto. Né? Não se muda. O decreto se estabelece para regulamentar uma mudança de cultura. Isso, a partir do movimento da sociedade, então a lei ela vem atender esses anseios, né? E aí, para que se esses anseios se concretizem, é preciso que a lei seja estabelecida mesmo, né? Inclusive com as punições a quem não cumpre. Mas eu queria só complementar uma coisa, quando você diz, será que os homens estão se sentindo talvez pressionados, né? Eu acredito que sim, porque a mulher mudou, né? Então, quando há essa transformação, como a mulher ela esteve muito ligada, ainda está, aos laços familiares, à vida privada, porque ainda é atribuída a ela a responsabilidade da educação das crianças, do cuidado dos idosos da família, da saúde da família como um todo. Isso impacta diretamente as relações de gênero, é uma coisa realmente relacional. O homem também precisa se reinventar. A mulher está se reinventando e o homem também precisa nessa dinâmica. No sentido de assumir determinadas funções que estavam tradicionalmente delegadas às mulheres. Sim, também, as mulheres terem direito. Despertar o lado feminino, vamos dizer assim. Mas outra coisa complicada é que, por exemplo, nessa mesma pesquisa que eu citei, que foi feita em 2010, 90% dos homens reconhecem que existe machismo no Brasil, mas apenas 22% se assumem como machistas. Então, nós temos um país machista sem machistas, né? Dentro dessa pesquisa, foi mais ou menos 1.180 homens entrevistados, 2.300 mulheres, mais ou menos. Mas essa é uma realidade. Muitas vezes a gente não consegue perceber no cotidiano os hábitos que nós temos, machistas, sexistas, né?
Então, são grandes desafios do ponto de vista cultural também. Inclusive, né, Daiane, se coloca que os maiores machistas são as mulheres, né? As Sim. mulheres, elas são machistas, né? Porque já se questionou, né? Depois nós temos várias reflexões nesse sentido, porque como a mulher cabe, então, o mundo privado, tradicionalmente, né? Então, é o mundo do lar, da casa, então, da educação dos filhos. Quem educa os homens, então, são as mulheres. Então, esse negócio não é culpa minha, é culpa da minha mãe. É por aí? Mais ou menos por aí. Tipo E de onde assim, vem isso? Tipo De assim. onde vem isso? Aí, em algum momento isso foi aprendido, não foi? Sim, isso aí vem de uma tradição, né, que envolve uma série de causas, né? Então, a própria questão religiosa, né, o mundo ocidental, o judaísmo, o islamismo, né? Então, em que Deus é masculino, né? A divindade, ela é masculina, o que não condiz nos primórdios da humanidade, em que a valorização feminina ela era mais contundente, né? As deusas, nós tínhamos deusas, porque a questão da procriação, da fertilidade, eram questões valorizadas. Então, as deusas, elas tinham um papel fundamental, né? Ou no mesmo pé de igualdade, então, dos deuses. Então, a própria cultura ocidental, né, também influenciada pela questão religiosa, ela trouxe, né, a questão do masculino como preponderante. E como também ao homem cabe a esfera pública, né, que é o mundo do trabalho, que é o fora de casa, e a mulher o mundo privado, cuidado das crianças, passou a ser mais importante o mercado de trabalho, o trazer o dinheiro para casa, isso passou a ser mais valorizado, né? E a mulher, então, cabia a educação das crianças e, portanto, ela reproduz isso na educação dos filhos. Deixa eu perguntar uma coisa, aproveitar que a Daiane está aqui. Daiane, essa característica da mulher cuidadora, que acaba, historicamente, a gente vendo as mulheres mais em profissões, por exemplo, enfermeiras, professoras, profissões mais ligadas ao cuidado. Você acha que isso é uma coisa, uma vocação efetivamente feminina ligada à condição feminina, ou é uma imposição da cultura em algum momento? Então, é mais uma questão da socialização da mulher, né? Porque não existe assim uma essência feminina, né? Que a mulher tem a vocação para determinadas coisas. Tanto o homem quanto a mulher podem ter vocações das mais diversas, mas acontece que quando você já nasce mulher e já nasce homem, o sexo já te vincula culturalmente a várias coisas, porque as pessoas tendem a naturalizar o sexo e o gênero, assim, são coisas que se misturam, tanto que é muito difícil para alguém, é preciso uma reflexão muito grande para você entender, sair dessa naturalização dos papéis de gênero, por exemplo. Então, a mulher ela já é associada ao mundo cor-de-rosa, ela já vai ganhar panelinha, cozinha, boneca. O homem vai ter outros ensinamentos, outros brinquedos para brincar. Então, há uma separação logo no momento em que se nasce. Nós não temos aqui um antropólogo para nos ajudar, mas nos primórdios da humanidade, isso já não veio meio que construído também, essas funções lá na época das tribos, aquelas coisas assim, professor? Isso chegou até esse mundo moderno que nós estamos vivendo e com essas características que a Daiane colocou? Pois é, aí a gente vai né, estudando a história, a gente vê lá no século IV a.C., principalmente, né, onde a gente vê essas tribos tão nômades, seminômades, em que a valorização do feminino ela era bastante importante. Mais tarde, quando a Europa é invadida por outras tribos, né, que tem toda uma tendência masculina, ou seja, né, a predominância do masculino. O uso da força para a ocupação do território, da força, exatamente. A sujeição dos outros povos. Isso, então isso aí vem
e domina esta sociedade em que a gente poderia, então, até colocar como que tinha uma questão da igualdade de gênero. E aí, o que ocorre? As guerras continuam, né? E aí, geralmente, inclusive, uma das questões da desigualdade são as guerras contínuas e longas, né? Então, quem ia para as guerras? Então, geralmente, o homem, por causa da questão da força física e tal, né? Então, os homens iam para a guerra, ficavam um tempo. E a mulher, ela, então, permanecia em casa, né? Cuidando dos afazeres, dos filhos, enquanto o homem estava na guerra. Então, essa força guerreira, ela foi bastante valorizada. O que, então, associou-se ao homem essa superioridade. Então, isso aí é uma questão que a gente pode apontar da desigualdade de gênero, né? E depois, né, aquilo que nós estávamos discutindo, esse mundo privado e esse mundo público, né? Da esfera pública e esfera privada. Mas, já que você tocou na questão da antropologia, só lembrar o seguinte, que os antropólogos, vários estudos, a Margaret Mead, por exemplo, conseguiram desconstruir essa questão da mulher, dos papéis que a gente já conhece de homem e mulher. Tem tribos, há várias culturas em que o homem assume um papel que a gente diria que é feminino. A mulher acaba de ter a criança e já passa para o homem. O homem que é o responsável por alimentar, ele que é o pacífico, enquanto a mulher é mais agressiva. Então, isso é muito cultural. O leão e a leoa são um exemplo, né? Essa história, o leão só faz barulho, né? O leão só faz barulho. Essa história do leão fazendo barulho, aqui não é cascata, ele não pega ninguém. Quem pega não é o leão, ele joga preso na mão da leoa, assim, ó, alimenta a galera aí. Pois é, então, assim, o que a gente tem que observar é justamente o quanto a cultura ela tem um papel fundamental nessa questão da definição de papéis de gênero. É claro que existe o biológico, a mulher engravida, né? A mulher menstrua, a mulher tem ela é diferente do homem. Homem e mulher são diferentes. Mas existem questões culturais que muitas vezes definem os lugares onde eles podem estar, público, privado, né? Ainda é um grande desafio para as mulheres adentrarem a política institucionalizada. Nós ainda temos, Ayana, desculpa assim, interromper, mas nós ainda temos essas questões de as chefias têm que ser dos homens, a diferença de salário, que o pessoal na economia chama de gap, né? Essa diferença salarial para pessoas na mesma função, mas distinguidos por gênero, ainda existe muito isso? Ou está diminuindo? Como é que você está vendo isso? Bom, essa questão do mercado de trabalho tem melhorado. Só que o problema é que as mulheres ainda estão, em grande parte, em trabalhos precarizados. É isso que faz uma grande diferença na renda da mulher e do homem. Porque ela está nos trabalhos de menos formação, mais discriminados. Então, para ela ocupar cargos de chefia, as mulheres estão cada vez mais ocupando. Mas também a dificuldade da mulher construir o seu capital social, o seu capital econômico, seu capital intelectual, seu né? capital intelectual para chegar até lá. Até pouco tempo o negócio de estudar, os pais falam assim, não, mulher só estuda até a quarta série para poder aprender. Quem vai estudar é o homem, né? Exatamente. Isso ainda A educação era... Minha mãe, a família da minha mãe era assim. No meio rural, principalmente, Nossa. isso é uma realidade, né? Sim. As mulheres do meio rural são menos escolarizadas. Ficar em casa fazer comida para os companheiros trabalhar, né? Isso, casam muito mais cedo do que as mulheres da cidade. Então, assim, as oportunidades, elas têm avançado, mas ainda há esses desafios. E um dos maiores é essa questão das mulheres ainda serem muito associadas a profissões que são pouco valorizadas, né? Talvez a questão seja valorizar essas profissões ou também dar mais condições para as mulheres competirem com os homens ou né, a gente construir outros modelos, talvez. Por exemplo, a empresa privada, né, então, ela tem a ideia de que quem é a secretária, né, é sempre uma mulher, a secretária, né, a recepcionista, a telefonista. Então, quer dizer, sempre na hora de se contratar, então, para esses cargos, então, sexo feminino,
né, se pede lá nos anúncios, enquanto para os cargos de outros, né, analista, assessor, né? Preferência bonita, bem apessoada, boa aparência, bem cuidado. Aí vem essa outra questão, né? Por quê? Porque culturalmente também, então, logo de início, a mulher ela se destaca, né? Pela questão da aparência, pela beleza, pelo corpo, né? Não se vê inicialmente na mulher a capacidade intelectual. É objeto desde o começo. É objeto. Professor, nós vamos fazer um intervalo. Nós problematizamos a situação, né? Depois do intervalo nós vamos tentar encontrar alguns caminhos nessa nossa conversa para a gente melhorar essa desigualdade, né? Então nós vamos fazer um intervalo, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Com o significado de Pedra da Onça, Itarana surgiu em 1963, após ser desmembrada de Itaguaçu. Se precisar da justiça, procure o Fórum Desembargador José Vicente de Sá, Rua Santos Venturini, Centro, Itarana. Telefone 3720-1311. Estamos de volta com o programa Justiça nas Ruas. Hoje nós estamos discutindo a evolução da igualdade de gêneros, né? Essa questão do homem e da mulher, macho, fêmea, masculino, feminino. Nós temos aqui duas autoridades, o professor Arnaldo Lopes, que é sociólogo e professor da FAESA, e do outro lado a Daiane Santos de Souza, que é socióloga também, mestranda pela Universidade Federal do Espírito Santo. A gente falava agora há pouco, no final do primeiro bloco, o professor Arnaldo trouxe o tema e eu dei uma provocada, né? A questão de que a mulher, desde o momento que ela tenta se inserir no mercado de trabalho, ela acaba sendo olhada meio que como objeto, né? Ela é usada como aquele modo de atração. Isso já começa uma desvalorização por aí, Daiane? Sim, sim, porque ainda há essa ideia de que a mulher que está no meio público, ela é de todos, vamos dizer assim. É uma forma, assim, generalizando essa questão, porque essa questão da profissão, da definição de alguns espaços que a mulher pode atuar, é uma forma de aceitá-la no espaço público, mas ainda cerceando a sua liberdade, as suas oportunidades, né? Ela está no espaço público hoje, mas ainda em espaço público que é determinado, que é controlado, né? Então, é preciso que a mulher tenha muito mais ainda coragem, atrevimento, vou dizer assim, né? Uma dose extra de audácia, né? Para superar essas construções, né? Secretárias que são muito assediadas sexualmente, por exemplo. Então, a questão da empregada doméstica que sofre diversas violências, tanto da patroa quanto do patrão. Assédio moral. Pode concluir, professora Daiane. Então, veja bem, diante dessa situação, quais caminhos que a gente vai tomar, né? Por exemplo, nós temos a questão, professor, da dupla jornada. Eu acho que é uma coisa que sacrifica muito a mulher, porque meia culpa, meia máxima culpa, né? Eu não fui acostumado com isso, não fui treinado para isso, né? Então, a dupla jornada. Se a mulher sai para trabalhar, ela chega em casa, ainda tem aquelas coisas a fazer doméstica, o menino, não sei o quê. E um pouco dessa característica, dessa preocupação dela realmente em cuidar da casa. Como é que a gente resolve essa questão da dupla jornada, professor? A questão da inserção da mulher no mercado de trabalho, né, por ser, né, uma questão construída pelas próprias mulheres, através de seu movimento, é uma necessidade na vida atual. É uma necessidade, todo mundo está correndo, né, para poder dar o melhor para a família, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. Então, é uma necessidade. E o homem compreende isto a partir do momento que a mulher contribui significativamente
com, com o dinheiro, né, que ela traz. Embora nós já temos famílias, né, hoje em que a mulher ela ganha, né, com o seu trabalho bem mais do que o homem, né? Mesmo assim ela não se sente superior. Sim, aí o que ocorre? Então o homem entende isso. Aí a gente vê que também o homem ele passa a assumir, né, com resistência, né, esse espaço privado, o espaço da casa. Então, com bastante resistência, né? Ele passa... mas assim, nós estamos, né, falando, era inconcebível antes a gente ver um homem, ele trocando a fralda do filho, do bebê, dando mamadeira, né? Ou fazendo a mamadeira mesmo. A mulher não deixava. Hoje, não é que a mulher não deixava, não, né? Pé de galinha machuca pintinho, mas pé de galo machuca. As mulheres são centralizadoras. Tá aí. Elas sempre acham, Não me deixe sozinho, assim, por favor. muitas mulheres acham que fazem melhor as atividades, as tarefas domésticas do que os homens. E quando os homens fazem, tem que ser do jeito delas. Mas isso aí... compreensão, né? Mas isso foi o que eu falei. As maiores machistas são as mulheres. Né? São as mulheres. Então, quer dizer, quando ela não permite ao homem fazer isso, né? Às vezes permite porque ela está fora, alguém tem que fazer. Não é aquela que permite, depois vai lá atrás e faz de novo. Tem que fazer, né? Não é? Isso. Então, mais machista. E aí, nessa questão de apontar aí alguns pontos para a gente ter essa equidade de gênero, eu creio que começa pela educação, né? Então, tradicionalmente, o que nós, né, a professora Daiane colocou aí, então, a menina, né, a filha, recebe o quê? O fogão para fazer comidinha, né, brincar de casinha, recebe bonecas, a questão do cuidado do filho. Tá, mas o homem vai ser pai, porque ele não tem uma boneca também, né? O homem, ele vai, né, a uma certa fase da vida, quem sabe morar sozinho, tem que aprender cozinhar. E ao menino, o que os pais, tradicionalmente, eles dão para os filhos? Os carrinhos, os jogos de estímulo, já projeta, né? De estímulo à memória, né? À inteligência, né? Porque vai precisar disso, os jogos de ação, né? Porque ao homem é dada essa força. Você pode ver até um certo tempo aí, os carros, eles não tinham na cadeira do motorista, né, o espelho. Não tinha espelho. Por quê? Porque quem dirigia era o homem. Era o homem. O homem não precisava de espelho para passar batom, nem nada. Hoje precisa, né? Por causa da mulher ou não? Ambos. As mulheres não diriam, mas os homens estão passando mais. Ambos. Deixa eu pegar, Daiane. Eu estou vendo aqui, a gente está se divertindo um pouco com esse tema, porque na verdade a gente tem que tornar isso mais leve, até para não estabelecer uma competição, mas sim uma parceria, uma busca de um consenso, né? Mas Daiane, você não acha que, por exemplo, nós temos um ciclo vicioso que precisa ser rompido, e como é que rompe esse ciclo vicioso dessa educação que o professor abordou, né, dessa coisa, que às vezes até as próprias mães fazem isso com as filhas, né? E aí o marido quer inserir a mulher, que ela seja mais companheira, que ela seja mais valorizada, e ela mesma resiste, parece que ela está presa de si mesma. É uma questão complexa mesmo, né? Por um lado, nós temos que ter essa questão da mudança no padrão de socialização de homens e mulheres. Isso é uma coisa que vai se construindo cotidianamente. Eu acredito que as gerações futuras vão ter mais traquejo para lidar com isso, mas ao mesmo tempo nós temos que ter políticas públicas, temos que ter uma educação que seja voltada para a equidade de gênero, né? Porque existe muita discriminação dentro das escolas, existe ainda um tratamento diferente entre meninos e meninas, né? A própria questão também dos gays, lésbicas, né? A gente tem que tentar construir uma educação que coloque a questão de gênero como algo que sempre tem que estar sendo discutido
analisado desde crianças, desde a da infância, e os pais também, no seu cotidiano, começarem a observar essas questões, pelo menos as pessoas que já começam a perceber que a mulher e o homem têm papéis que estão sendo transformados, né? Então, assim, é uma dupla luta, né? Tanto do ponto de vista do dia a dia, do cotidiano, quanto institucional. O governo tem que estar atuando nesse sentido também, né? As universidades, as pesquisas, o debate público, né? Temos que fazer esse debate. É uma forma de, aos poucos, ir conscientizando as pessoas. Mas nada disso vai funcionar, Daiane, eu acho, desculpa colocar dessa forma, nada disso vai funcionar se cada um de nós não assumir a sua responsabilidade nisso, inclusive levar para dentro das nossas casas, porque a educação de fato ocorre dentro de casa, né? Com certeza. A gente tem que, justamente, por isso é preciso o acesso à informação, à crítica, ao debate público, por exemplo, que permite que as pessoas lá em casa, né, em suas casas, comecem também a refletir e pensar que hábitos que estão assumindo, que provocam essa desigualdade de gênero. E a gente vê que a escola, voltando à questão da escola, ela tem que desempenhar um papel desconstrutor, né? Se em casa a criança, então, ela tem toda essa segmentação, a escola tem que desconstruir isso. É inconcebível, a gente vê muito práticas em escola, mas é inconcebível, por exemplo, escola que as criancinhas são separadas, né? Fila de meninos, fila de meninas. Já é uma separação. Aí, o professor, às vezes, para poder movimentar a aula lá, entre os adolescentes, vamos fazer um jogo aqui, quem sabe mais, o homem ou a mulher, meninas para um canto, meninos para o outro. Vamos fazer perguntas para ver quem vai acertar mais. Então, quer dizer, aí o grupo dos meninos ganha, por exemplo, começa uma animosidade, uma separação. Aí esse grupo dos meninos ganha, então, quer dizer, dá aquela ideia de que a mulher, ela não sabe, não é capaz. Então, não estimula, né? Então, a escola não pode reproduzir isso, a escola ainda reproduz. Né? Então, como a professora colocou, a questão do próprio debate público que nos leva a essa reflexão, esse próprio papo que nós estamos tendo aqui, né? Então vai nos estimular a uma reflexão. Né? As pessoas que estão nos assistindo, elas vão passar a discutir e pensar e repensar as práticas. Né? Então, pais, mães, né? Que estão ligados à educação de crianças, professores, eles vão repensar algumas práticas para que a gente possa ter aí um mundo mais igualitário. Uma coisa que às vezes eu reflito, e eu gostaria que você me ajudasse a refletir sobre isso, é que às vezes a gente coloca questões como essa em discussão e as pessoas, ao invés de buscarem a valorização do outro, elas às vezes tentam diminuir o outro para ficar à altura de onde ela está. Eu acho isso um jogo estranho. Você não acha que acontece isso, Daiane? Ao invés de você diminuir o outro, você procurar buscar o seu espaço e chamar o outro, me estende a mão que eu quero chegar onde você está, não é por aí? Sim, eu acho que na questão das relações de gênero, o ideal é que a gente chegue a uma parceria, né? Nós não queremos... Nem atrás nem na frente, lado a lado, não é isso? Lado a lado, homens e mulheres. O crescimento de um não é o decrescimento do outro, né? Se a gente conseguir ter esse pensamento, muita coisa já melhora. Nós temos hoje uma discussão muito grande em termos de cota. Cota para afrodescendentes, cota para indígena, cota para isso, para aquilo. Eu vejo uma possibilidade, embora com muitas reservas. Por quê? Porque geralmente, igual nos partidos políticos, né, a cota para mulheres, aí geralmente para poder cumprir a legislação, a gente sempre fica no patamar mínimo. Né? Sempre nesse patamar mínimo. Então, eu creio que deve haver, né, essa mudança cultural, essa mudança de concepção. Então, por que nós temos que ter mínimo, então, de mulheres, né, que vão compor, né, os diversos organismos, né, ou órgãos? Ou, de repente, podíamos ter esses órgãos com metade das mulheres, ou maioria, então, formada por mulheres. Né? Então, eu creio que essa questão de cotas é apenas
não provoca a mudança cultural. Professor Daiane, a gente acaba sendo escravo um pouco do tempo e a conversa fica boa, né? Mas tem tempo. Eu gostaria de saber assim, a sua avaliação das suas expectativas para essa questão da igualdade de gêneros no Brasil e no mundo. Hoje nós temos uma presidenta, né? Infelizmente, na Câmara dos Deputados, de 513 deputados, nós só temos 44 mulheres, mas temos a lei de cotas que ainda não resolve a questão da mulher na política, por exemplo, porque as mulheres, eles não conseguem, os partidos não conseguem construir os quadros de mais mulheres dentro dos partidos. Leva tempo, né? Leva tempo, a questão da socialização, cultura, vontade política. Mas eu tenho esperanças de que nós vamos melhorando, né? Porque a gente já melhorou muito. Eu sei, a gente aqui ressaltou muitas coisas complicadas, muitos problemas que a mulher ainda enfrenta, muita desigualdade ainda, mas o movimento de mulheres é ativo, as mulheres estão cobrando, as mulheres estão indo à luta, os homens também, muitos homens estão sendo parceiros nisso. Então, eu acredito que se a gente continuar fazendo essa reflexão, tendo políticas públicas, buscando superar a violência de gênero, a questão é que nós precisamos continuar lutando, né? Mas eu acredito que pode melhorar sim, porque as futuras gerações vão ter uma outra dinâmica, a gente já está tendo uma dinâmica diferente, homens e mulheres se reinventando. Então, eu sou do tipo mais otimista, né? Então, eu acredito que a gente melhore essa questão das relações de gênero mais igualitárias. Professor Arnaldo, qual a sua expectativa para essa situação, para essa Minha problemática? Minha expectativa é positiva, né? Eu creio que a gente vai superando aos poucos, né? O próprio movimento, ele continua, as mulheres estão mostrando, né, nas esferas que elas ocupam, né, tanto na esfera política quanto no mundo do trabalho, a sua competência também, né, e elas já estão sendo destacadas, discutidas, não apenas pela questão da aparência, pela beleza física, né, mas também pela competência com que elas exercem as suas funções. Então, eu creio que essa nova geração que está aí sendo formada, né, já está formada nesse novo patamar, né, cultural, e vamos ter aí mentes mais fluidas, né, que possam caminhar por uma questão da igualdade de gênero, como também em políticas afirmativas que atendam a todos. Nós queremos agradecer muito a participação, nós estamos chegando ao final de mais um programa Justiça nas Ruas. Queremos agradecer muito a participação do professor Arnaldo, sociólogo e professor da FAESA, e da Daiane Santos de Souza, socióloga e mestranda da UFSS. Boa sorte no seu mestrado. Que você continue. Leva jeito, viu? Leva jeito, muito bom. Ocupando o lugar da mulher no mercado. Gente, nós debatemos hoje a questão da evolução da igualdade de gêneros. Ninguém aqui vai tapar o sol com a peneira, o problema existe, né? As diferenças salariais existem. A diferença das oportunidades existe, mas isso é um problema cultural, mas nós não podemos também ficar olhando pelo retrovisor, ficar olhando só para o problema, sem buscar uma nova posição. Acho que é a responsabilidade de cada um de nós, mulheres e homens, estarem juntos, lado a lado, em busca dessa igualdade. Afinal de contas, nós somos todos seres humanos, somos todos iguais, e nós podemos conquistar esse espaço, transformar esse mundo num espaço melhor para todo mundo viver, tanto homens quanto mulheres, jovens, pessoas idosas, crianças, enfim. Melhorar essa sociedade que está aí. Esse é o programa Justiça nas Ruas, essa é a TV Justiça do Espírito Santo, cidadania e transparência para você.